Nós estamos, nesta altura do ano, com os nossos olhos em Jesus, e o estudo de hoje vai nos mostrar precisamente porque é que nós também devemos e não podemos ignorar a encarnação, a vinda ao mundo do nosso Salvador. Não é preciso repetir, todos nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nem nós adoramos o Natal. Nós celebramos a vinda ao mundo do Messias, que a Escritura revela que entrou no nosso mundo e não seríamos, de facto, bons mordomos da Palavra de Deus se simplesmente ignorássemos a encarnação, a vinda ao mundo do Salvador Jesus. E o tema hoje da nossa mensagem fala precisamente da vinda do Messias, o Cristo, as profecias sobre a vinda de Jesus e o cumprimento dessas profecias. Alguns textos para nós termos como base, por exemplo, Mateus 1:22, que diz: tudo isto aconteceu, ou seja, quando o anjo foi anunciar a Maria que ela estava grávida, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Portanto, as profecias não são de iniciativa humana, diz, o profeta falou aquilo que era da parte do Senhor. Também, depois Jesus, em Lucas 24:44, explica aos seus discípulos e diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Não está aí projetado, mas eu vou ler Atos 10:43, que fala sobre Jesus e diz: a este dão testemunho todos os profetas. E também João 5:39, que Jesus diz: examinais as Escrituras e são elas que de mim testificam. Portanto, estamos no mês em que o mundo celebra o Natal, mas nós, como igreja, celebramos e adoramos a Deus e agradecemos a encarnação. Esse dia, essa altura da chegada à terra do Salvador do mundo, Jesus, o Filho de Deus. E a vinda de Jesus foi precedida por muitas promessas, muitas profecias bíblicas durante séculos. E nós hoje queremos meditar em algumas dessas promessas de Deus, profecias que Deus mandou entregar pelos profetas sobre a vinda ao mundo de Jesus. Nós somos cristãos e a fé cristã é única no mundo. Porquê? A fé cristã tem 2 livros separados por centenas de anos. O primeiro livro, o livro número 1, que é o Antigo Testamento, é um livro que prediz, que aponta, que profetiza aquilo que aconteceria sobre Jesus. E o livro número 2, que viria centenas de anos depois do primeiro, tem o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. E assim, a fé cristã, o cristianismo, é validado quanto à sua origem, que é divina. Porquê? Porque somente Deus, na sua onisciência, pode conhecer, pode prever a história e só Deus pode levá-la a acontecer também. E quando nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo, e da sua entrada no mundo, a sua vinda ao mundo,
no Antigo Testamento, e depois chegamos ao Novo e temos o registro do cumprimento dessas profecias, o que é que nós então vemos? Vemos essa evidência de que a palavra de Deus é de autoria divina e que a nossa fé, que assenta nessa palavra, então é uma fé verdadeira, porque procede de Deus. O Antigo Testamento apresenta, sobre a vinda de Jesus, uma espécie de puzzle. Acho que todos nós sabemos o que é um puzzle. Muitas peças que nós temos que depois encaixar para ficar a figura certa. Eu não sou bom em puzzles, até nem gosto muito de puzzles. Mas o Antigo Testamento apresenta muitas peças de profecia sobre Jesus, profecia messiânica, sobre o Messias, sobre o Redentor. E à medida que essa diversidade profética se começa a compor, às vezes é um pouco difícil de descobrir a figura desse puzzle. Até quando? Até que a figura central do puzzle profético do Antigo Testamento, Jesus Cristo, então fica ali completamente revelada. E quando nós chegamos então à pessoa de Jesus, então tudo faz sentido. Quando nós chegamos à pessoa de Jesus que veio ao mundo, então compreendemos esta profecia e a outra, que até Jesus não se conseguia perceber bem, nem identificar, como é lógico. Olhamos para Jesus e ali está. Tudo claro. Tudo percebido. Tudo faz sentido. Eu recordo, por exemplo, o que é que disse Pedro. Olha o que é que Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículos 10 até 12, ele diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Os profetas do Antigo Testamento trataram da salvação que havia de vir. Vejam, profetizaram da graça que vos foi dada, indagando. Então, os profetas escreviam a profecia de inspiração divina, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais, ou seja, esses profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, naquele caso que já se vive na era de Jesus, para nós eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então os profetas foram inspirados, eles escreviam e pensavam, mas quando é que vai ser? Quando é que se vai cumprir toda esta promessa, toda esta profecia? E assim nós vemos profecias do Antigo Testamento a falar sobre Jesus, o Messias, que nasceria, e falam de alguém que viria como um conquistador. Outras profecias apresentavam Jesus e apresentam Jesus como um homem de tristeza, de solidão, de sofrimento. Outras profecias diziam que ele iria ser rejeitado pelo mundo, pelo povo. Outras profecias de que muitos se curvariam em louvor e adoração e homenagem ao seu nome. Nós temos profecias que nos dizem que aquele que viria, que ele seria o Rei da glória, Rei do céu, que ele seria o Salvador eterno. Outras que ele seria o desejado das nações. Outras profecias diziam que olhando para ele, para o Messias, não se via nele nenhuma beleza, nada que nos atraísse a ele, que levasse o povo a desejá-lo. Outras apresentavam e apresentam o Messias como um servo, um escravo, o servo do Senhor. Outras que ele seria essa pessoa sofredora, crucificado e morto.
Mas depois há profecias que falam sobre a sua ressurreição de entre os mortos, que falam que ele seria elevado de novo às alturas. Outras que falam dele como sendo o rei de um reino eterno. E assim, se nós olharmos apenas para o Antigo Testamento, esse primeiro livro inspirado por Deus, esse conjunto de livros, como nós sabemos, temos muitas profecias que apresentavam esse Cristo, esse Salvador, esse Messias, de várias maneiras, de vários tipos. Inspirados por Deus e pelo Espírito Santo, esses profetas escreveram essas profecias, mas depois era necessário o quê? Descobrir, mas como é que vamos descobrir essa pessoa? Profecias de séculos após séculos. Como é que se vai descobrir a pessoa? Não é fácil. No mundo. Como é que se descobre quem é essa pessoa? Essa pessoa em quem a diversidade dos tipos, das várias facetas das profecias, em que tudo se juntava ali, tudo se mostrava ali claro. E quando é que ele viria ao mundo? E como é que ter a certeza de que era ele? E nós temos um exemplo claro desta dúvida, de saber quem era a pessoa que iria cumprir toda esta diversidade de profecias de séculos. Temos um exemplo disso em Mateus, capítulo 11. É um exemplo claro dessa situação em que chegamos ao Novo Testamento e vamos ver que até o próprio João Batista estava ali a lutar para juntar todas as profecias, fazer o puzzle bíblico. E em Mateus 11, nós vemos que João Batista já estava preso pelo rei Herodes, que o iria matar. E João estava curioso sobre Jesus, ele até tinha batizado Jesus antes, mas ele estava curioso, intrigado sobre Jesus por causa daquilo que ele fazia, das suas obras, daquilo que ele ensinava. E o que é que faz João Batista? Envia alguns dos seus discípulos ter com Jesus com esta pergunta. Olha, vejam, como é que João Batista iria resolver o puzzle profético. E nós lemos em Mateus 11, versículos 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, ter com Jesus, olhem a pergunta, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Estão a ver? João Batista conhecia a palavra de Deus e tudo isso, e ele, olha, és tu mesmo ou ainda há de vir outro? E essa é a pergunta. Tu és o prometido? Tu és aquilo que é esperado? Ou ainda vamos continuar a procurar outra pessoa? E esta é realmente uma pergunta incrível. E Jesus vai responder, confirmando que todas as profecias bíblicas de séculos estavam-se a cumprir nele. Todas as profecias a cumprirem-se nele. Olha o que Jesus diz. E Jesus respondendo, versículo 4, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E olha como Jesus conclui, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então esta questão de João Batista é uma boa ilustração desta verdade de que existem profecias diversas, aparentemente na mente dos homens contraditórias sobre Jesus e até difíceis de encaixar em Jesus. Mas Jesus diz, não, tudo está a cumprir em mim. E acrescenta, olha, e bem-aventurado aquele que crer e aceitar, tudo está a cumprir em mim. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, dizer, eu sou
a pessoa em quem se estão a cumprir, em quem se cumprem todas as profecias bíblicas. Em vez de causar uma ofensa, as profecias bíblicas são uma grande evidência da veracidade das Escrituras. E assim, como é que nós resolvemos tudo isto, este puzzle profético de séculos do Antigo Testamento, quando nós chegamos ao Novo Testamento? Quando nós olhamos apenas para o Antigo Testamento, que é esse primeiro livro inspirado por Deus, vemos ali a complexidade de algumas profecias, às vezes parece que são enigmáticas sobre uma pessoa, e não conseguimos encontrar uma resolução. Até que Jesus aparece. E então, tudo se cumpre em Jesus. Tudo é perfeitamente resolvido em Cristo. Tudo está ali nesse segundo livro, que é o Novo Testamento. Tudo ali está cumprido em Jesus. E eu gostaria de vos mostrar alguns desses mistérios proféticos que se congregam, que se reúnem em Cristo de maneira única. Sabem que há pelo menos cerca de 330 profecias no Antigo Testamento sobre o Senhor Jesus? Mais de 300 de profecias. A maior parte dessas profecias foi cumprida na primeira vinda de Jesus. Todas elas numa única pessoa, Jesus, na sua primeira vinda há 2000 anos. Muitas delas ainda se vão cumprir, profecias ainda se vão cumprir na segunda vinda futura de Jesus. Vejam, por exemplo, esse mistério do Messias de que Isaías falou, que seria homem e Deus, ao mesmo tempo. Isaías 7 e Isaías 9 revelam que ali nasceria um menino, e esse que nasceria seria o Messias, e ali estava Deus, homem. O Senhor, através do profeta Isaías, disse que daria um sinal quando o Messias viesse. Claro, séculos de profecias, mas como é que se vai saber? E Jesus disse, Deus disse, vou dar-vos um sinal para saberem quando é que o Messias chega. E isso é muito importante. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, em Isaías capítulo 7, versículo 14, mostra como é que o mundo, como é que o povo saberia quando chegasse o Messias. Como é que saberiam que era ele quando ele aparecesse? Qual seria o sinal? Deus disse que daria um sinal. E diz lá, 700 anos antes de Jesus nascer em Belém. Está aqui o sinal. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Uma mulher virgem iria conceber uma criança. E essa criança era Deus conosco. Esse é o sinal. E vejam bem, isto só aconteceu uma única vez na história da humanidade. Uma virgem, mulher virgem, dar à luz um menino que seria Deus e homem. Aconteceu unicamente no caso de Jesus Cristo, porque Jesus não era filho de Maria e de José. Jesus era obra do poder do Espírito Santo em Maria Virgem. Em Maria Virgem. Esse é o sinal divino aos homens. E isso ocorreu há 2000 anos. E é por isso que depois Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala de um menino e de um filho. Porque o menino, esse menino que nasceu, e isso aponta para a sua humanidade como homem, um filho se nos deu. Um filho que já existia, o Filho de Deus, que encarnou ali. Deus, homem. E, portanto, eu gostaria, não temos muito tempo, mas neste puzzle profético
que se cumpriu toda em Jesus Cristo, ali quando ele nasceu em Belém e depois no resto da sua vida, da sua obra, até à cruz e depois da cruz. Gostaria que nós víssemos aqui rapidamente, mais em tipo de títulos, algumas das profecias que se cumpriram em Jesus. A primeira delas em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Jesus, como descendente da mulher, viria no tempo certo, quando ali, depois do homem pecar, Deus nos deu essa promessa: por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Jesus nasceu ali de uma mulher. E isso cumpriu-se, temos em Gálatas capítulo 4 e Lucas 2, 7. Vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Então Gênesis 3,15 falava semente da mulher, que iria esmagar a cabeça de Satanás. Chegamos ao Novo Testamento. Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Depois, seria um descendente de Abraão. Isto é uma profecia de 2000 antes de Jesus nascer. Vemos isso em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois chegamos a Mateus capítulo 1. Temos ali a descrição em como Jesus nasceu da linhagem até Abraão, descendente de Abraão. O Messias viria para todos os povos e seria uma bênção para todas as nações, 2000 anos antes. Vemos isso em Gênesis capítulo 18, versículo 18. Em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Depois seria descendente de Isaac, 1900 anos antes, em Gênesis 17, 19. Também descendente de Jacó, 1800 anos antes de Jesus nascer, Gênesis 28, 13 e 14, que se cumpriu em Mateus 1, 2 até 16. Que o Messias seria descendente de Judá e seria rei de Israel, profetizado 1900 anos antes de Jesus vir, em Gênesis 49, 10. Cetro não se herdará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. E o cumprimento disso está em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 16. 1400 anos antes, profecia de Jesus como um grande profeta e rei, em que Deus falaria através dele. Deuteronômio 18, 15 até 19. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu, a ele ouvireis. E o cumprimento disso está em Mateus 21, 11, em João 5, 46, João 12, 49, João 19, 19. 1000 anos antes, profecia de que o Messias seria rejeitado pelos gentios, conspirariam contra ele, seria rei, o Filho de Deus, ungido de Deus, e as crianças dariam louvor ao Messias. Vemos isso no Salmo 2, Salmo 8, que se cumpriu em Mateus 21, Lucas 1 e João 12. Prosseguindo, 700 anos antes, ele herdaria o trono de Davi, em Isaías capítulo 11, versículos 1 a 5, e Salmo 89, que nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. 700 anos antes, como vimos há pouco, Isaías 7 e Isaías 9. Também, 700 anos antes, o Messias seria homem, Deus e Filho de Deus, pelos nomes que lhes foram dados a Jesus. 751 anos antes, que ele nasceria em Belém da Judeia, mas cresceria em Nazaré. Vemos isso no profeta Miqueias, capítulo 5, e Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Que grandes viriam adorá-lo 1000 anos antes dele nascer. Salmo 72, versículos 10 e 11. Sobre o massacre dos meninos de Belém, 600 anos antes de Jesus nascer, temos o profeta Jeremias, capítulo 31. Assim diz o Senhor: uma voz se ouvia a Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora pelos seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem.
E Mateus 2,16 mostra o cumprimento dessa profecia quando Herodes mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. 800 anos antes que o Filho de Deus teria que fugir para o Egito e ser chamado de volta do Egito. Profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. E o cumprimento está em Mateus 2, 13 a 15. Que o Messias seria a pedra rejeitada por Israel. Salmo 118, versículos 22 e 23. 1000 anos antes, o Messias falaria por parábolas. Salmo 68, versículos 1 e 2. E sabemos que Jesus ensinou por parábolas. Depois, um mensageiro prepararia o caminho para o Messias. Falou disso Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E chegamos a Mateus 11, 10. Vemos Jesus a dizer e a falar que João Batista foi esse que veio antes dele para preparar o caminho. Jesus diz em Mateus 11, 10, e com isto eu vou terminar. Que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que o profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Portanto, este grande puzzle profético, apresentando o Messias de tantas e variadas maneiras e tipos, e quando chegamos àquela única pessoa na história da humanidade, que é Jesus, tudo se cumpre nele. E por isso só temos maravilhas para dizer do nosso Deus e gratos porque cremos nesse Salvador, o Filho de Deus que encarnou e veio ao mundo há 2000 anos. Amém. Vamos terminar.